Josué capítulo 7. O pecado de Acã e a derrota em Ai. E pecaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram então aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás te suster, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã então vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto pecou na aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã:
Filho meu, eu te peço, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha do ouro, do peso de 50 siclos, eu cobicei e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram então aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? E o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim, o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje.